hoje terei um bate-papo incrível com a expert em planejamento, organização, administração das ações, como nós aprendemos semana passada, Marcélia Fernandes, da Midas Educação. Vamos lá, eu vou chamar ela aqui. Oi, Marcélia, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Aproveito para desejar boas-vindas a quem está assistindo no gravado, quem de repente por algum motivo não pôde assistir aqui ao vivo, né, Marcélia? E hoje o bate-papo promete. Quem ficar com a gente até o final vai ter, assim, dicas valiosíssimas para fechar o 2020 com chave de ouro. Afinal de contas, temos aí 22 dias, 23 dias para fazer muita coisa acontecer, não é mesmo, Marcélia? É isso mesmo, Patrícia. Falar do poder do planejamento realmente é o poder. Planejar é o poder e a gente vai falar sobre isso, os benefícios de você planejar e também a falta de planejamento, o que pode acarretar. As prejuízos que pode ser consequências. contado, das consequências. E Patrícia, para quem está nos assistindo pela primeira vez, é sempre bom deixar claro, você está assistindo no gravado, no ao vivo, eu sou Marcélia Fernandes, uma das idealizadoras da Midas Educação. Trabalho com a Patrícia só uma década, né, Patrícia? Na direção das escolas, que ela também tem como um negócio. E esse ano surgiu, então, a Midas do meu coração e da Maria Carolina para valorizar os profissionais que atuam na área da educação, que para nós, os conhecimentos, eles valem ouro. Patrícia, Sim. E você se apresente aí para as nossas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, por favor. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Mitsunari, sou educadora, sou psicóloga. Atualmente eu estou aí engajando um projeto que é um curso digital. Inclusive, teremos dia 16, 17, 18 aulas ao vivo, assim, um mega aulão para eu explicar um pouco sobre esse meu trabalho como treinadora comportamental, cujo foco desse curso é o quê? Clareza para prosperar em tempos de crise. Sim, eu sei da sua dor, eu também passei por vários desafios nessa fase de crise, mas ergui a cabeça, busquei tudo o que existia dentro de mim para desenvolver esse curso e para que vocês tenham prosperidade, assim como eu venho tendo na minha vida. Lembrando que tem lá o meu canal no YouTube, Patrícia Mitsunari, o meu Facebook. Então, assim, vocês que não estão aqui ainda no meu Instagram, passem a seguir todos os dias. Tem starts, assim, incríveis para que vocês tenham, de fato, prosperidade em todos os âmbitos da vida de vocês. Marcélia... Isso é bom lembrar, Patrícia, que todas as terças-feiras, né, nós vamos estar aqui, todas as terças-feiras ao meio-dia. Sim. E planejamento está totalmente ligado, né, Patrícia, à clareza de prosperar. Como é que você não vai ter uma prosperidade, como é que você vai ter avanço se você não tiver um planejamento? É primordial. É isso que a gente vai conversar hoje. Então tá, manda bala, conta aí pra gente. Então vamos lá. Patrícia, por que então é importante planejar o final de ano? Eu vou focar aqui com vocês o final de ano, porque para quem não assistiu, nós falamos muito sobre planejamento profissional na live anterior. Então, está no perfil da Patrícia, também está no nosso da Midas, sobre planejamento profissional. E hoje a gente vai falar também da questão de planejar a vida pessoal, qual a importância. Afinal, Patrícia, as coisas estão atreladas, o profissional e o pessoal caminham junto. Então, Sim. Planejar também, não é, as nossas ações dentro deste término de ano é fundamental. Porque quando eu planejo, eu me organizo emocionalmente, eu minimizo problemas externos. Porque quando eu tenho planejamento do que eu vou realizar, automaticamente você também pensa no que pode acontecer para que não dê certo. Não é assim? Você fala, eu vou levar o carro para consertar, mas e se chover? E se não puder? Você automaticamente, você também evita que problemas te tirem o foco de fazer. E isso, com certeza, facilita para que, de fato, você execute. Quando a gente planeja também a vida pessoal, nós temos o quê? A tendência de estar presente naquela ação de corpo e alma. O que eu quero dizer com isso, Patrícia? Se você planejar o dia que você vai arrumar seu cabelo, porque mulher tem disso, né? Muito disso, da gente estar sempre com o cabelo arrumado, tem aí o tempo que demanda, tem o dia certo. E se você não planeja, você corre dois riscos, dela não ter o dia e o horário que você quer. Estou dando um exemplo bem simples, tá? Ou você até consegue o de horário, mas se você não se programou para estar naquela ação, a sua cabeça está em outro lugar, você está fazendo outras coisas, e você
faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso, ao longo do tempo, a gente já sabe os males que causa para o nosso corpo querer fazer as coisas ao mesmo tempo. Não é, Patrícia? Até entra um pouco na sua parte da ansiedade. Sim, sim. E eu falo por mim mesma, sabe? Acho que tem 2 semanas que eu me permiti estar assim, uma tarde num salão de beleza, fazia meses, nossa, mais de 8 meses que eu não ia no salão. E aí eu falei, bom, hoje eu vou fazer cabelo, unha, sobrancelha, pé, mão. E sabe o que eu fiz? Eu fui para a cadeira com o tablet e o celular, trabalhando o tempo inteiro. Aí as esteticistas de lá, elas tiveram que chamar minha atenção. Nossa, Patrícia, mas poxa, se permite, né? Relaxa. Olha aqui, tô fazendo massagem na sua cabeça. Eu falei, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não me planejei para estar ali aquelas 3 horas plena, dando o meu melhor, me permitindo aquele mimo que fazia mais de 8 meses que eu não me permitia. Tudo por falta de planejamento. Amei isso. Vocês percebem? É uma coisa tão simples, não é, Patrícia? Tão Sim. simples, mas que no dia a dia passa despercebido. Então, planejar o dia para você é importante. Agora, no final de ano, algumas pessoas vão fazer compras presenciais, a maioria talvez faça compras online. Precisa planejar o dia que isso vai acontecer, porque se você não planeja, sempre eu gosto de falar sobre as consequências da falta de planejamento. Por exemplo, se você não planejou para ir no salão, você não vai estar presente de corpo, não vai se entregar e nem vai receber, como você disse, esse mimo. Se você não planeja a data, o dia que você vai fazer as suas compras, você faz de qualquer jeito, você não pesquisa preço, você às vezes paga mais caro, você esquece o presente de alguém. Então, tudo tem uma consequência. E quando você planeja, os benefícios, eles são grandiosos. Você minimiza a falta, por exemplo, como eu disse inicialmente, para quem chegou depois, você minimiza fatores externos que possam impedir que aconteça da forma correta, porque você sempre pensa no plano A e B. Você se permite estar naquela ação de corpo e alma. E normalmente, todos nós temos o quê? Famílias, temos outras pessoas que convivemos. Tanto no trabalho como na vida pessoal, isso impacta de forma direta a falta de planejamento. Quando eu não planejo, e vamos dizer por mim, tá? Então eu tenho uma filha e inclusive nesse final de semana a gente fez esse curso intenso com a Patrícia, eu me planejei para estar, mas eu talvez não tinha comunicado para ela a tempo e ela já tinha planejado de estar em outro lugar fazendo o trabalho. Então percebe que quando eu também faço um planejamento, eu preciso envolver as pessoas ao meu redor, deixar claro qual é o meu planejamento, a gente falou bastante disso na outra live, mas comunique todos, como a Patrícia vai dizer também, eu vou dar a palavra para ela, sobre você alinhar as expectativas. Então, quais são as expectativas? Você planejar também envolve a sua equipe, também envolve a sua família, que não deixa de ser um time, não deixa de ser uma equipe, não é isso, Patrícia? Fala um pouco sobre essa questão, Paty, sobre planejar e você alinhar as expectativas, a importância disso. Sim, inclusive a Maria Carolina Paixão, psicóloga, sua sócia, ela está aqui e ela vai saber sobre o que eu estou falando. Boa tarde, Maria Carolina. Onde nós estudamos, a gente aprendeu muito sobre sistema ecológico. O que é o sistema ecológico? O nosso lar, o nosso local de trabalho, o ambiente do qual a gente vive no dia a dia. Muitas vezes a gente desenvolve projetos, metas, objetivos e não envolve, não pensa nesse sistema ecológico, né? Que são as pessoas que moram com a gente, nosso local de trabalho, a localização onde a gente mora, a localização onde a gente trabalha. E quando a gente não pensa no todo, lá na frente dá ruim, como dizem por aí, né? Por exemplo, esse final de semana, eu e a Marcela, nós temos um curso muito importante para nossa profissão e vai ser no sábado. No sábado, acho que é dia 13, né? Sábado, é isso? E um pouco antes, o Cleiton, meu esposo, ele falou assim, Patrícia... Dia 12. Dia 12. Desculpa, dia 12. E aí, um pouco antes, meu esposo falou assim para mim, Patrícia, esse final de semana a gente vai pra praia, né? Aí eu falei... Oi, então a gente não vai para a praia. Por quê? Porque isso e aquilo. Como neste momento ele está muito engajado nesse projeto, ele já tinha ciência que eu fechei, ele aceitou fechar esse projeto, ele estava ali junto na hora do fechamento, então ele falou, não, tudo bem então a gente deixa para uma próxima. Mas se fosse em outros momentos, ele ia falar, mas você é um egoísta, você já teve o final de semana passado em curso o final de semana inteiro, novamente, curso novamente,
e a sua filha, e não sei o quê, né? Então, quando você prepara o seu sistema ecológico para as questões, fica muito mais fácil. E não significa que você precise ser a autoridade maior, a sua vontade, os seus objetivos precisem prevalecer, né? Dentro de um sistema ecológico, precisa existir o respeito. Por exemplo, eu pedi para ele abrir mão de repente irmos esse final de semana para a praia, mas certamente o próximo final de semana eu vou buscar não marcar nada para que possamos ir e assim atender às expectativas dele. Né? Um outro exemplo, a minha filha ela queria muito um livro que ela está super apaixonada pela coleção, e no final de semana não foi possível. Marcela está de prova, nós estivemos em curso das 8 da manhã às 11 da noite, então não era possível. O que eu combinei com ela? Na segunda-feira, final do dia, nós vamos lá comprar o seu livro, então eu peço um pouquinho de compreensão, de paciência por esse motivo, e aí ontem nós fomos e deu tudo certo, então alinhamos a expectativa, e vejam, houve um planejamento aí, né? Na quinta-feira eu combinei com ela que na segunda iríamos comprar o livro e assim nós fizemos, então virou um ambiente harmonioso, porque as expectativas estavam alinhadas. Patrícia, acho muito importante o que você disse a respeito... Desculpa. Eu acho importante o que você disse, assim, eu falei o dia e a hora que nós iríamos ter aquela ação. Isso é planejamento que envolve os outros, porque a parte fundamental do seu plano sobreviver ao campo de guerra, a sobreviver àquela ação, é comunicar os envolvidos com clareza também. Não assim, eu vou ver que dia eu vou comprar. Agora não dá. Quando der, a gente vai. Não dá para ir para a praia agora. Quando der, eu vou avisar. Não, é importante que você também coloque datas, porque os compromissos pessoais, eles têm que ser levados tanto ao pé da letra, quanto os compromissos profissionais. Sabe por quê? Porque eu falo por mim. A tendência de profissionais tão envolvidos como nós, eu tenho certeza que os profissionais que estão nos assistindo, porque estar assistindo uma live na hora do almoço, certamente é que você é comprometido e você quer se aprimorar. Então, eu também te envolvo nessa situação. Muitas vezes, quando você é um profissional como nós envolvidos, você tende a ter compromissos, levar em consideração os profissionais e desconsiderar os compromissos pessoais. Não é que você ignora, não, você dá mais foco ao seu compromisso profissional por ser tão engajado e envolvido com aquilo. Mas tem que se policiar para que, não digo todos os dias, porque todos os dias não é e todos os dias é muita coisa, mas que alguns dias você também respeite os compromissos com a sua família, tanto quanto você respeita os seus compromissos profissionais. Não é isso? E eu vou um pouco mais além. Eu coloco aí como um pilar muito importante o compromisso com a sua saúde. Há quanto tempo você não vem fazendo exames? Há quanto tempo você não faz, de repente, uma consulta cardiológica, ginecológica, passar por, de repente, um nutricionista, né? Fica aquele depois, que eu sempre falo nas minhas lives que eu costumo gravar no Insta, né? A gente sempre, assim, o outro, e nesse momento, assim, o trabalho, né? Porque muita gente teve prejuízos financeiros, então coloca o trabalho em primeiro lugar, e aí a minha saúde vai ficando, chega um ponto que assim, vamos nos deparar no 31 de dezembro e não fizemos nada, não fizemos uma mera limpeza nos dentes, né? Então, eu considero um pilar também muito importante a questão da saúde. Como está a sua saúde? Como está a saúde das pessoas que você ama, né? Principalmente quem tem filho pequeno, não é mesmo, Marcélia? A minha filha, ela ficou o ano inteiro me implorando para eu levar ela no dentista. E nós iniciamos o processo de acompanhamento odontológico agora, em novembro. Eu parei para pensar, falei, meu Deus, o ano está acabando, eu não cuidei da saúde bucal da minha filha. Então, eu planejei, peguei lá a minha agenda no Google, amo a agenda Google, abri assim o mês inteiro,
qual a brecha que eu tenho para separar aí minimamente umas 3 horas, porque tem o trânsito. Lembrando, tá, gente, uma coisa que a gente peca muito. Por exemplo, geralmente um dentista é 1 hora, mas você precisa calcular o se arrumar, o ir até lá, o ficar lá, as possíveis divergências de horário, porque às vezes a gente fica um tempo a mais esperando, o voltar, né, para aí sim planejar uma outra coisa. Muitas vezes a gente sai atropelando, só conta, por exemplo, contabiliza o tempo que a gente vai ficar ali, e aí já marca outra coisa em cima, aí não dá certo, aí vem a ansiedade, Isso, vem a Patrícia, sensação de incompetência, né, de cuidado e tudo mais. Então, assim, precisa planejar pensando no todo, né, que aí Foi o entra que eu falei, novamente o né, sistema Patrícia? ecológico. Inicialmente, a questão de planejar para estar presente, de corpo e alma, né? Mente e corpo, porque senão você está em 2 lugares e às vezes até 3. E ele Sim. não está ouvindo nem a pessoa que está na sua frente, que deveria ser a pessoa ouvida, é com ela que você está. Então, o que causa a falta de planejamento. A falta de você não se planejar é os prejuízos que isso traz. E ao longo do tempo, isso se intensifica. Na outra live, eu comentei uma frase, citei uma frase que cabe aqui também. Quem nunca esteve tanto tempo dirigindo que esqueceu de abastecer o carro. Não é isso? É uma frase do treinador comportamental, Tony Robbins, e ele traz isso, e é o que a Patrícia falou. Porque o nosso corpo, na questão da saúde, Patrícia, ela vai dando sinais. Sim. E o que é importante é negligenciado, certamente vira urgente. Por quê? Não levou o dente, no caso do dente, vamos utilizar esse exemplo. Foi cuidando, aí pode ser que cause uma dor, aí não leve. Quando você vai levar, já é uma dor muito grande. Então, algo que seria tratado em poucos dias, algumas vezes ao mês, agora é um tratamento de anos e às vezes gera até uma dor física mesmo. Então, Sim. o planejamento, ele também traz consequências graves se você também negligencia a sua saúde. Então, por onde começar, Patrícia? Aí a gente pode entrar nessa questão. Tudo bem, Marcélia, já entendi. Patrícia, já sei que eu tenho que planejar. Por onde eu começo? O que eu faço? Por onde eu começo? E o mais importante, o que eu dou de dicas para vocês e pratico na minha vida, inclusive já me programei, como disse na outra live, dia de consertar o carro, fazer compras, viajar, é você colocar a data final. Existe um formato reverso, né? Como é o que eu vou dizer para vocês aqui. Qual é a minha meta final? A minha meta é viajar antes do Natal. A minha meta pessoal é dia 22 de dezembro. Então, eu quero viajar nesta data, eu tenho ela como a meta. O que eu preciso fazer até o dia de eu ir viajar? E eu listei sem ordem, vocês façam isso. Liste o que vocês precisam fazer até a sua data final, a sua meta. Feito isso, você vai encontrar primeiro quais são os compromissos que têm dias e horários. Aí você já vai verificar que o salão tem que marcar, o dentista já tem então que marcar, enfim, os que tem que envolver outras pessoas com horários e agendas fixas. E aí você já vai agendar para que você tenha o privilégio de conseguir aquele horário. Porque quem pede com antecedência é organizado, consegue a data que precisa. E você já marca na sua agenda o que envolve outras pessoas com horários de compromissos assertivos, tá? Feito isso, você vai colocar as tarefas menores entre as datas. O que você precisa fazer? Com dia e horário na sua agenda. Isso é muito importante. Dia e horário. Não é assim, na semana do dia 15. A semana do dia 15 tem 16, tem 17, tem 18, tem muitos dias, gente. Na semana do dia 15, que dia e que hora você vai parar para resolver aquilo do banco? Também demanda tempo. Que dia e que horas que você talvez vai visitar alguém que você queira, né? Agora, antes da sua viagem, desejar boas festas. Estou dando exemplo pessoal. Mas cabe profissional. O que eu tenho de reuniões importantes daqui até o dia de eu entrar de férias? Para que eu comunique o outro e eu tenha o privilégio de conseguir aquele horário. Se eu me pronunciar antes. Tá ficando claro, Patrícia, por onde começar esse planejamento? Sim, sim, mas acho que a gente pode destrinchar ainda mais para ficar mais claro ainda para as pessoas, né? Vamos, por exemplo, assim, dar um exemplo aí da sua viagem, né? A sua viagem. Você pretende ficar quanto tempo? Gente, isso é um exemplo para vocês absorverem e adaptar para o momento de vocês, tá? Por exemplo, a sua viagem, você pretende para ficar... Para a sua meta, né, Patrícia? Isso. Então, você adaptar para a sua meta. Sim, a sua viagem você pretende ficar quanto tempo ausente da sua casa? 15 dias.
15 dias. Nesses 15 dias, quais são as coisas que você precisa já deixar organizado para que você possa ficar mais tranquilo esses 15 dias? Eu preciso já marcar com a moça que vai vir limpar aqui em casa, deixar uma chave com ela, cancelar o pet shop que vem buscar meu cachorro toda semana, já avisar para que não venha, já levar compra suficiente, porque eu prefiro levar, então eu já faço as compras de mercado aqui. E tudo isso, Patrícia, tem que ser dividido em metas menores, tá? Sim. É importante as metas semanais e das semanais o que cabe nos meus dias. Porque também a meta semanal não vai dar para fazer tudo na sexta-feira. Então, Exatamente. eu divido aquela meta nos dias da semana, em doses menores. Isso é muito importante. Isso, excelente. Agora, uma outra questão também muito importante, Marcela, a gente falar aqui nessa parte de planejamento, por exemplo, assim, a gente sabe que é tradição social, cultural, aquela crença de que é assim, preciso comprar roupa nova, preciso abastecer a minha família de roupas novas. E aí, muitas vezes, a gente embala nessa crença social e faz o que não pode. Então, o planejamento também envolve isso, não envolve, Marcélia? Esse olhar com cuidado, Patrícia, com carinho para o financeiro. Muito bem, porque foi como eu disse, se você não planeja fazer as compras, você não vai nem pesquisar preço, você vai comprar até a mais do que você precisava, você vai comprar com preços mais altos até, ou vai esquecer o presente de alguém, se é essa a sua ideia, e você vai pagar mais caro ainda na última hora, ou vai ficar sem. Então, o planejamento requer o quê? Uma análise. Gente, o planejamento, Patrícia, você tocou numa situação muito importante. Necessita eu ter um olhar para onde eu estou hoje. Qual é a minha situação hoje para eu chegar no dia 22 e viajar? O que eu preciso ter de atitudes e ações para fazer acontecer? E é isso que você disse, eu preciso fazer planejamento das compras. Como é que eu estou hoje financeiramente? Quanto eu vou disponibilizar para isso? Então, o planejamento ele inicia com 2 pontos importantíssimos, onde eu quero chegar e como eu estou hoje. Eu acho que isso fica mais claro. E eu vou pouco mais além, até mesmo planejar, assim, faz sentido eu seguir a minha tradição de anos e anos atrás de viajar? Neste momento, nessa fase de crise econômica, eu fui acometida, porque se eu não fui, tá tudo certo, eu sigo o meu padrão dos outros anos e tá tudo bem. Agora, se eu fui acometida, faz sentido eu seguir o padrão, sendo que eu estou vivendo um outro momento, uma outra realidade? Para quê? Para quando chegar em dezembro eu ficar frustrada, ansiosa, angustiada? Tudo isso faz parte de um processo de planejamento, que é analisar o seu quadro atual, o seu sistema ecológico, né, a sua família, o seu momento, para validar se faz sentido ou não seguir aquele padrão que vem de anos anteriores, não é verdade? Sim, Patrícia, porque entra naquela primeira questão que você falou para quem chegou depois, assistiu, está entrando agora, a questão do que a minha meta, ela afeta pessoas ao meu redor? Envolve outras pessoas de forma positiva e negativa? E se envolve outras pessoas e talvez impacta de uma forma negativa, mas eu preciso alcançar essa meta, como é que eu posso, então, ter de estratégias para minimizar esse impacto? Sim. Como é, então? Se, por exemplo, se nesse final de semana, para quem chegou depois, eu comentei com a Patrícia, o meu planejamento estava claro para mim, mas eu ainda não tinha comunicado a minha filha e ela tinha o plano de fazer um trabalho na casa de uma amiga. Então, afetava a minha decisão, o meu planejamento, ele afetava de forma negativa o outro. Como é que eu posso, então, minimizar esse impacto? Nesse exemplo simples, eu falei para ele, então, quando terminar o trabalho, eu venho te buscar. Porque eu também tenho que pensar no que meu planejamento vai impactar as pessoas ao meu redor. E não passar como um trator em cima de tudo para que meu planejamento seja executado. Porque ou ele não vai acontecer, ele não vai sobreviver ao campo de guerra, eu vou desistir, ou eu vou ter tantas interferências, tantas coisas que vão tirar meu foco, que vão me atrapalhar. De qualquer forma, eu não vou conseguir executar. Então, pensar ecologicamente que isso envolve é muito grandioso e também muito importante. E que amplia aí o olhar, sempre assim, Patrícia, eu gosto de falar nas lives com o pessoal aí que acompanha a Midas, já sabe. E os cursos, eu sempre gosto de dizer assim, traga sempre para o âmbito pessoal. Vocês estão falando aqui para vocês de ideias
e dicas pessoais, amplie isso para o seu profissional. Se estamos falando de dicas profissionais, traga isso para o seu pessoal. E o que eu quero dizer com isso? Se a minha meta profissional, vou falar aqui da minha parte, tá, Patrícia, no colégio, ela envolve outras pessoas de forma negativa, eu também preciso pensar como minimizar esses impactos. Percebe que sempre uma coisa está atrelada à outra? Na verdade, o benefício ele é grandioso. Não, que vocês apliquem as dicas tanto profissionalmente falando, como pessoalmente, porque cabe para as duas partes. Cabe. E como cabe, né, Patrícia? Como encaixa? Sim, inclusive eu quero aproveitar aí uns 5 minutinhos para tocar no fator assim, do seu eu, né, do autoconhecimento, porque eu também eu vejo como esses últimos 22, 23 dias, assim, um período chave para você avaliar o todo, planejar a sua vida no sentido de o que você vai deixar nesses 20 e poucos dias e não levar para o seu 2021. O que você aprendeu que você pode implementar e realmente fazer acontecer no seu dia a dia em 2021, né? Uma coisa que eu acho muito linda é aquele momento, aquela semaninha que a gente separa para fazer a faxina no guarda-roupa, nos armários, né? Porque ali não é só uma faxina, uma limpeza do lar, é uma faxina mental, né, que a gente acaba fazendo. Então, assim, puxa, esses relacionamentos fazem sentido eu levar pro meu 2021? Isso é um planejar. Então, o que é, por exemplo, olha, esse contato eu não vou mais alimentar, não vou mais ficar respondendo, não vou ficar mais chamando, essa pessoa eu não vou mais permitir que venha na minha casa. Se de repente é de costume eu sempre passar o Natal com pessoas A, B e C, e hoje eu vejo que não faz mais sentido para mim, então esse Natal eu vou me planejar para não passar mais com essas pessoas. Se de repente o Réveillon eu sempre fui para tal lugar porque era protocolo, porque a minha família gostava, o meu marido gostava, né? Tradição, tá, mas o que eu aprendi nessa fase de pandemia? O que eu aprendi com tudo que eu passei, né? Patrícia, eu vou um pouquinho mais a fundo disso, com duas perguntas que são chaves. Eu acho que quando a gente aprendeu essas perguntas no processo de coaching, não tem uma vez que eu não pratique, né? Até quando a gente termina a live, eu ligo para você e eu falo que, Patrícia, vamos analisar agora os pontos positivos e os pontos a serem melhorados, né? Sim, a gente não diz pontos negativos. Então, como a Patrícia disse agora, quais são os pontos positivos do meu 2020? E quais são os pontos que eu preciso melhorar? Porque quando eu falo melhorar, é diferente de negativo. Automaticamente, eu vou pensar em estratégias para melhorar. Agora, se eu digo pontos negativos, é ruim mesmo, que deixe ruim. Agora, pontos a melhorar, automaticamente eu penso em aprimorar, eu já busco saídas, eu já penso em alternativas. E se puder fazer escrito, então aí é incrível, né, Patrícia? Sim, incrível. Marcélia, eu sou a Aguiar, está aqui com a gente. Boa tarde, Aguiar. Gratidão imensa por estar aqui com a gente. Estamos aqui no bate-papo sobre planejamento, e em especial como planejar o seu final de ano, né? Não só na questão de se organizar você com a sua saúde, com a saúde das pessoas que você ama, né? Como também você se organizar de repente financeiramente para entender se faz sentido ou não repetir aquela viagem dos anos anteriores. Assim como agora, por último, eu convidei para fazer um planejamento no sentido de uma faxina dentro do lar, mas que reverbera numa faxina mental, né? Poxa, essa fase de pandemia é uma fase em que nós sobrevivemos, né? Somos aí guerreiros, passamos para a próxima fase. Isso é muito sério. O que eu quero levar para a próxima fase? O que faz sentido para mim nessa próxima fase? Faz sentido, de repente, aquele trabalho, aquela profissão, aquele relacionamento amoroso, aquelas amizades, o lugar onde eu moro hoje, né? O trajeto que eu levo para ir trabalhar, faz sentido? Se não faz, espera lá, deixa eu aproveitar esses 22, 23 dias para planejar no sentido de fazer diferente o 2021, fazer coisas que realmente faz sentido para você.
para sua essência, e não que você vire mais um ano repetindo a mesmice, repetindo o protocolo, porque, gente, nós estamos passando por um ano totalmente atípico, um ano assim de chacoalhão, né, de estremecer o todo. Então, E, olha, Patrícia, essa questão, né, as consequências também, acho que é muito importante frisar sempre nas consequências da falta de um planejamento. O quanto impacta negativamente. Você entra num ciclo vicioso. Você entra num ciclo vicioso e você não percebe. E pela falta de um planejamento claro, assertivo, também não é um planejamento qualquer, porque senão é lista, né? É um planejamento, como a gente disse no início, com data para ser feito, com metas semanais e metas diárias. Isso sim é um planejamento. Caso contrário, também é apenas uma lista. Então, isso é importante, que quando você fizer o planejamento, também, como a gente disse no início, comunicar as pessoas envolvidas naquela ação, colocar de forma visual, acho que eu não acabei não dizendo isso, mas é tão importante quanto extrema importância. coloque visualmente isso, o seu planejamento. Por quê? Porque às vezes você se vê naquela correria e fala, Marcélia, você pode sábado, né? Vamos nos reunir? Aí você fala, posso? Aí quando você pega a sua... Ai, mas eu tinha alguma coisa para fazer sábado. Ai, meu Deus, era o curso com a Patrícia. Mas você não tem aquilo visível. E você marca vários compromissos para o mesmo dia e você fica entre a cruz e a espada. Entre o compromisso pessoal e o profissional, que também é um grande dilema, né, Patrícia? Sim. É uma consequência de não ter planejamento. Não é? Um pilar da sua vida, inevitavelmente, desemboca no outro e traz consequências, muitas vezes, a primeiro prazo, mega positivas, mas a primeiro momento não tão positivas para o seu sistema ecológico, né? Para as pessoas que estão ao seu redor. E aproveitando, boa tarde, Cris Peixoto, boa tarde, Viviane Flores, gratidão, Ariane, gratidão por estar aqui. Marcélia, eu quero aproveitar esse momento para convidar as pessoas a escolherem cinco pilares da vida delas para fazer um planejamento. Um planejamento no sentido assim, ó, o que eu vou deixar de fazer, o que eu vou iniciar e o que faz sentido para mim hoje, o que não faz mais sentido, e o que fizer sentido é desmembrar em pequenas partes, né? Em metinhas que fala, né? Em submetas, o que eu vou fazer para validar essa minha ação de forma planejada a partir de agora. E esses 5 pilares que eu convido primeiro você com você mesmo. O que faz sentido agora, nesse 8 de dezembro? O que faz sentido? O que você quer levar, não levar mais, planejar para validar e fazer acontecer? Você com você mesmo. Segundo, você com a sua família. O que faz sentido? Por exemplo, o que faz sentido eu com a minha família? Eu marquei o dentista para minha filha. Parece uma coisa simples, mas não é. É a saúde bucal da minha filha, que há 11 meses eu fechava os olhos para isso. Há 11 meses. Isso é muito sério. Então, eu coloquei isso como pilar muito importante e planejei. Quarta-feira ela vai no dentista X, quinta-feira ela vai fazer lá a documentação do dentinho e coisa e tal. Então, família, segundo pilar. Terceiro pilar, seu relacionamento amoroso, né? Poxa, de repente, não é o momento de eu olhar nos olhos e ter uma boa conversa, olha, alinhar as expectativas, olha, até aqui, isso eu não quero mais, isso me incomoda por conta disso, disso e disso, então vamos nos planejar para fazer diferente daqui para frente, né? Vamos nos organizar de forma que fique equilibrada a relação, fique tão bom para você quanto para mim, nem mais nem menos, o dar e receber, né? Então, um relacionamento amoroso. Em quarto, eu coloco aí como pilar o trabalho, né? Primeiro de tudo, esse trabalho está fazendo sentido para mim? Se está fazendo sentido, deixa eu me planejar, de repente, para me aperfeiçoar e crescer dentro do meu ambiente de trabalho, ou de repente eu aprender estratégias novas para diminuir o meu estresse, o meu cansaço, fazer as coisas de formas mais leves. Às vezes tem umas ferramentas tão simples, não é, Marcélia, que quando a gente implementa, meu Deus, poupa da gente assim 3, 4, 10 horas. Então, analisa um planejamento no lado profissional e eu trago outro como o lado espiritual. Como está a sua conexão com
maior, né? Não sei se para você faz sentido Deus, não sei, Jesus Cristo, sei lá, não sei, mas assim, como está essa conexão? Está existindo essa frequência do ouvir, do abrir o coração, do perceber os sinais, como a dona Maura fala, perceber os sinais? Então eu convido a você, como nós temos aí 23 dias, pega, sei lá, os próximos 2, 3 dias, coloca esses pilares numa caneta, num papel e vai destrinchando, né? Tá, para eu melhorar no meu relacionamento eu comigo mesmo, o que eu preciso? Isso. Como eu vou adaptar isso na minha semana, no restante até dezembro e até mesmo, quem sabe, já começar a planejar 2021 e assim com todos os outros âmbitos. Sabe por quê? Porque você vai ter depois a sensação no dia 31, seja na hora de pular lá as ondinhas, seja na hora de comer a uvinha, seja na hora de fazer a oração, de abraçar a família, um sentimento de recomeço, de leveza, de clareza, porque o planejamento traz isso pra gente, não traz, Marcélia? Clareza? Isso, Patrícia. E sempre assim, quando você fizer essa autoanálise, porque como eu disse para quem chegou depois, o primeiro passo de você planejar é onde eu estou agora e onde eu quero chegar. É ter claro esses dois lugares. Onde é que eu estou agora, onde eu estou, como eu estou, quem está comigo, onde eu quero chegar, quem vai estar, quando será. E isso é muito importante. Parece simples, né? Mas se a gente não começa por esses dois pontos, a gente também para aquela história, né, Patrícia? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Já dizia no filme da Alicia, né? Você tem que saber. Só que também para saber aonde eu quero chegar, quem sou eu agora, onde eu estou? E como eu disse, duas perguntas chaves para quem chegou depois. O que os pontos a serem melhorados? Quais são os pontos a serem melhorados? Como disse a Patrícia, no relacionamento, quais são os pontos a serem melhorados no meu profissional e que eu tenha a autorresponsabilidade de entender que eu sou responsável pelos meus resultados. Porque se a gente não diz isso, quando a gente faz aquela análise profissional, foi a empresa, foi o chefe, foi a pandemia. Então, vamos ter a consciência dessa autoanálise que a Patrícia disse aqui, eu acho incríveis esses pilares, trazendo para si a responsabilidade, sem culpar os outros ou as circunstâncias, que seja muito claro. E os pontos que eu preciso melhorar, o que eu tenho de bom, não é? Quais são os pontos positivos? São esses, vocês listem, e os pontos a serem melhorados, mas sempre com a consciência de que eu sou responsável pelos meus resultados. A gente costuma dizer, não é, Patrícia, que não existe fracasso. Tudo é resultado do seu empenho, seja ele negativo ou positivo, ou a falta de um resultado. Ele está atrelado somente às suas ações. Acho isso muito importante. Sim, e para quem está se sentindo meio perdido, ai meu Deus, mas para onde eu começo? O que eu faço? Como eu faço? O curso que eu estou desenvolvendo, que será lançado no dia 18, ele assim dá um norte maravilhoso sobre isso, né? Porque ele vem com módulos abordando cada pilar para que vocês tenham clareza para prosperar agora em tempos de crise, analisando toda essa questão da vida, não é mesmo? Sem dúvida. E terça-feira tem mais papo por aqui. Na quinta-feira, Patrícia tem uma sequência de live. Para quem é da Midas, agora comecem a seguir a Patrícia. A sequência de live dela fica aí no Instagram também. E nós da Midas temos outra live na quinta-feira, às 20 horas. Eu e a Carol, nós vamos conversar sobre... E aí, 2021, volta ou não volta às aulas? Então, talvez tenha muito pais aí interessados sobre esse assunto. Pais profissionais que estão acompanhando pela Midas. Isso, profissionais da área da educação. De todo modo, a gente tem os nossos canais aí de contato, as pessoas podem mandar e perguntar e comentar aqui na live, vai ficar gravada. Bom, eu espero vocês lá. Marcélia, excelente dia. Obrigada. Fica aí com a minha super gratidão. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.